Olá, queridos! Bora para mais uma videoaulazinha bacana, mostrando agora algumas opções extras que a gente pode fazer ali, usar de modo artístico os efeitos de mesclagem. São os efeitos de propriedade de transformação que estão aqui no menu objeto, com o nome de mesclar ou blend na versão em inglês. Certo? Nós vamos usar ele para recriar essa tipografia aqui bem colorida. E bora lá fazer isso então. Primeiro que precisamos é de uma imagem de referência mesmo. Essa imagem aqui eu vou travar ela na camada. Ou seja, para travar ela eu posso usar ou o atalho Ctrl 2 no teclado, ou vocês abrirem o painel camadas e encontrarem onde está, expandindo a camada ali, encontrarem onde ela está e clicar no cadeado ali do lado. Ela vai ficar travada. Vou deixar ela travada por quê? Porque a gente vai precisar usar ela ali como referência para os nossos caminhos que vamos desenhar aqui, certo? E claro, depois disso a gente vai inserir ela dentro da nossa prancheta. Vamos usar lá a ferramenta caneta, ou P no teclado, e eu preciso daqui ter só o caminho, não é exatamente contornar essa fonte aqui, esse objeto aqui em 3D, vou simplesmente pegar como referência um caminho. Então, ó, inicia aqui. Vem aqui em cima, tem mais uma curva aqui, aqui assim, e termina aqui. Terminou aqui, volta lá com a ferramenta mover, vamos configurar esse objeto que acabamos de criar, vamos tirar o preenchimento dele, vamos deixar somente cor de traço. Aqui eu vou deixar preto mesmo para a gente conseguir enxergar essa linha, visualizar ela, certo? Então, de novo, volto com a ferramenta caneta, ó, tem uma linha aqui, ela vem daqui até aqui no meio e termina mais ou menos aqui. Pronto. Não quero mais continuar. Volta com a ferramenta de seleção e pega o P no teclado. Para agilizar, os atalhos são aqui, ó. V no teclado você volta para a ferramenta de seleção. P você continua com a caneta. Então sempre aqui, ó. Estou com a caneta. Vou desenhar o meu traçado aqui. Terminei ele, não vou continuar, cliquei V no teclado, cliquei P de novo, voltou, certo? Essa letra aqui eu vou separar, o O aqui, então eu vou começar aqui, ele vai vir até aqui, ó, aqui assim já não dá, Ctrl Z desfaz o nó, vou desfazer aqui, vou trazer até aqui, e depois aqui assim. Ou seja, ó, V de novo no teclado, volto para a ferramenta de seleção, P no teclado, volto para a ferramenta caneta e desenho a minha próxima linha, que é o L aqui. Você vê como caminho para o L. De novo, aqui deu errado, Ctrl Z, desfaço, agora ficou melhor. Dei um clique, V para terminar ali, para interromper a ferramenta caneta, P para voltar com ela. E aí, ó, erros acontecem aqui, pode dar Ctrl Z sem medo, eu vou dar 2 Ctrl Z aqui para voltar lá em cima mesmo. Agora vai ficar mais tranquilo. Venho aqui. Não faz mal as linhas se elas vão ficar sobrepostas aqui, ó, como tá vendo, ó. Essa aqui está em cima dessa, não tem problema. O importante é, não façam uma linha única aqui. Separem cada letra para a gente conseguir depois explicar para vocês como é que vai funcionar. Se tiver todo mundo unido aqui, não vai dar certo. Ah, alguma coisa não ficou muito certa. Tipo aqui, essa curvinha aqui não está muito certa, aqui no O também não. Consigo corrigir? Sim, usando a seleção direta ou o atalho A no teclado, que é essa ferramenta de seleção direta. Nós clicamos sobre a linha ali, ou o caminho que a gente tem desenhado, ele vai exibir os nós, né? Aí depois você clica sobre um nó, ele vai aparecer essas alças de redimensionamento, consegue mover esse nó ou distorcer ele. Aqui assim também, ó. Clica primeiro na linha para exibir todos os nós, depois seleciona o nó específico e aí movimenta as alças de redimensionamento. Certo? Aqui ó, no A, no O aqui também, vou dar uma melhorada. Vou deixar mais suave, mais em pé. Isso daqui também, vou abrir um pouquinho mais.
O L aqui está tudo certo, o A aqui também ficou meio quadradão. Por isso não se preocupem, não consegui fazer direitinho com a caneta. Não tem problema, depois a gente corrige. Bom, primeiro passo é isso. É realmente fazer toda essa parte com linhas. Agora a gente vai efetivamente selecionar as cores e daí já aplicar o efeito. Vamos lá com a ferramenta elipse, desenhar uma pequena elipse que seja mais ou menos no tamanho desse círculo. A espessura aqui, né, para a gente conseguir ter esse mesmo tamanho. Ali para desenhar ela com esse tamanho e aqui ela ficar circular, ela não ficar distorcida, é só enquanto está desenhando segurar o Shift. Desenhei e soltei aqui, ela está pequenininha, vou só comparar aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho, sempre segurando o Shift para não distorcer enquanto está fazendo a transformação. Pronto, é nesse tamanho aqui que eu quero. Vamos reservar ela aqui fora e vamos começar a trabalhar o preenchimento disso daqui. Ela não tem traço, ela vai ter apenas cor de preenchimento. Aqui eu vou deixar azul, uma cor qualquer, mas ela precisa de um preenchimento do tipo gradiente. Então a gente vai abrir o painelzinho gradiente. Caso o painelzinho gradiente não esteja sendo exibido para vocês, vocês podem procurar ele lá no menu Janela ou Window e procurar ali pelo painelzinho que tem o nome Gradient ou Gradiente. Ele vai aparecer na tela aí para vocês. Apareceu aqui tanto grudado na nossa barra de painéis menus quanto solto aqui no meu caso. O que a gente vai fazer é mantenha o objeto selecionado, ou seja, a ferramenta de seleção, cliquei no meu círculo, vou adicionar o que? Um gradiente do tipo linear e para trocar as cores vou usar essas setinhas aqui, seletoras de cores. Dou um duplo clique, ele vai abrir o meu painelzinho de amostras ou esse painelzinho aqui. Normalmente a gente usa o painelzinho de amostras. Então vamos escolher uma cor, vai ser do amarelo, que é a nossa cor mais clara, para ir para a nossa cor mais escura, que é o roxo aqui, quase um violeta. Certo? Vamos usar essas cores bem fortes mesmo. Se quiser usar até a cor mais clara, o magenta mesmo, não tem problema. Mas ele sempre vai de uma cor mais clara para uma cor mais escura. O que vamos fazer aqui também é girar esse gradiente. Vou colocar aqui, ó, inclinação de 45 graus, mas queremos a parte mais clara aqui. Então vou usar o inverso aqui, ó, menos 45. Feito isso, o painel gradiente não é mais necessário, a gente pode guardar ele aqui, ou simplesmente fechar ele, tanto faz. E agora o que vamos fazer é duplicar esse objeto aqui. Para duplicar ele, algumas formas mais utilizadas são ou Ctrl+C, Ctrl+V, ou com a ferramenta de seleção, clica em cima desse objeto, segura Alt no teclado, clica e arrasta para o lado. Certo? Feito isso, já estamos aqui, ó, 90% prontos para começar a aplicar o efeito propriamente dito. O que vamos fazer toda vez aqui é o seguinte: vou selecionar os meus dois pequenos círculos, segurei Alt, duplico eles para o lado. Nessa cópia que eu fiz aqui dele, eu vou lá, com essa cópia selecionada, né, eu vou lá no menu Objeto, escolho a opção Blend ou Mesclar, e depois clico na opção Opções de Mesclagem. Nas opções de mesclagem aqui, eu vou selecionar etapas especificadas, os Specified Steps, e vamos colocar aqui, ó, 300. Ou seja, o número de repetições que ele cria, né? Vou clicar no OK, vou manter esses dois selecionados, volto lá no menu Objeto, Mesclar ou Blend, e aí sim, a atalho vai criar ou fazer. Vou clicar aqui no Make, ele fez. Agora, para a gente substituir esse cara aqui, nós precisamos simplesmente, ó, selecionar o nosso Blend que a gente aplicou, segurou Shift, clicou em cima do traço aqui de um deles, vai ter que ser feito um por vez aqui, não dá para fazer com todos ao mesmo tempo. Clicou em cima dele ali, ó, estou com um efeito Blend aqui que está horizontal, segurei Shift, cliquei no meu caminho que eu fiz com a caneta, os dois selecionados, vou lá no menu Objeto, dentro das opções de mesclar, vai ter uma como Replace Spine, ou substituir vértice. Se eu não me engano, em português está com alguma
é alguma expressão de substituir coluna, substituir vértice, substituir a linha ou segmento, qualquer coisa desse tipo. É esse que a gente vai usar, o replace spline. E aí o que acontece? O efeito que estava aqui já foi jogado lá para cima. A gente já consegue ver o que está acontecendo ali. Vamos fazer o que de novo? Ó, duplico os meus círculos, menu objeto, blend, criar. Depois que criou, seleciona ele, seleciona o objeto, vai lá no menu, objeto, mesclar, substituir coluna. Se eu não me engano é coluna mesmo, o spine. Vou fazer isso de novo. Ó. Duplica aqui. Para quem já quiser ficar ágil, o atalho do criar o blend é Ctrl Alt B. Então, ó, mantenho ele selecionado, seleciono o próximo caminho que eu quero aplicar ele. Vou lá no objeto, blend, replace spline. E vou fazer isso com todos. Lembrando, sempre duplica essas duas referências aqui, para não precisar, se vocês fizerem nele e substituírem aqui, depois vocês têm que criar dois círculos de tamanho igual, e daí é aquela trabalheira de tem que ficar sempre desenhando dois círculos e adicionar o gradiente. Desenhar dois círculos, adicionar o gradiente. Assim a gente sempre mantém a referência e todos vão ficar com o mesmo diâmetro aqui, ou seja, com a mesma espessura. Ó, mais um objeto que eu vou substituir. De novo lá, mais um aqui. Estou usando o atalho Ctrl Alt B para já aplicar o blend entre os dois círculos, mas para usar o substituir coluna eu preciso ir lá no menu objeto, opção de mesclar e depois substituir coluna. É o último agora. Ó, objeto, mesclar, criar ou fazer ali, Alt Ctrl B. Segura Shift e seleciona o caminho lá depois, vem em objeto, mesclar, substituir coluna. Aplicou. Perfeito. Tem algumas coisas que a gente precisa corrigir, mas vamos tirar desse fundo aqui, certo? Para fazer as correções, vamos aqui, ó, selecionar todos esses nossos objetos que estão aqui com o efeito e vamos trazer eles aqui para dentro da nossa prancheta. A prancheta que eu estou trabalhando aqui é um A4 na horizontal, certo? Então agora que ela está aqui, a gente consegue fazer o quê? Organizar esse arquivo, ou seja, esse cara aqui tem que ir para trás, então botão direito nele, organizar, enviar para trás. Deixa eu ver, esse cara aqui tem que vir para frente, então botão direito nele, seleciona, botão direito, organizar, trazer para frente. E o A aqui também tem que estar para frente, então seleciona ele, botão direito, organizar, trazer para frente. Agora sim. Ah, está passando um pedaço desse traço aqui. Consigo arrumar? Sim. E essa é uma das propriedades do efeito blend, que é, enquanto ele está assim, sem expandir, a gente consegue distorcer e transformar e fazer essas pequenas correções. Para fazer isso, vou simplesmente aqui, ó, dar um duplo clique em cima dessa linha, aqui, ó, e ele entrou nesse modo de isolamento, ou seja, eu estou vendo só os objetos que são responsáveis por esse efeito. Certo? Então agora, se eu clicar só nesse círculo aqui da ponta e mover ele, vou mover ele aqui assim, o efeito já ajusta para esse círculo. Se você clicar aqui na linha e pegar a seleção direta, ele está mostrando a curvatura da linha e ainda daqui, ó, depois de feito, você consegue corrigir a curvatura dela. Certo? Ah, sem querer vim aqui com a ferramenta seleção mesmo, cliquei no meu círculo e aumentei ele. O que vai acontecer? Ele vai fazer do menor para o maior. Certo? Ah, sem querer entrei no modo de isolamento aqui e adicionei um novo gradiente. Não tem problema. Se você adicionar uma nova cor aqui, ele vai mesclar entre as duas que você adicionou. Daí na verdade viram 4, né? Essa daqui vem para essa daqui. Outro fator importante aqui, deixa eu só voltar para as cores originais, é a posição desses dois círculos. Se esse está na frente, dá um resultado diferente desse. Quer ver? Ó, vou pegar esse cara aqui, botão direito nele, organizar, enviar para trás. Ou seja, se ele está atrás desse, a tridimensionalidade começa aqui, mas termina aqui. Ou seja, esse é o nosso objeto em primeiro plano. Pode ver que o modo que a cor interage ali fica diferente. Ó, vou selecionar de novo, botão direito, organizar, enviar para trás. E agora sim fica mais dentro. Para sair do modo de isolamento, duplo clique fora. Ó, corrigir o que eu precisava corrigir, certo? Ah, aqui está meio torto ainda.
botão direito, vem com a seleção direta, clica na linha, aqui onde está sendo exibido, vamos dar uma suavizada aqui. Somente mexendo nas alças de redimensionamento a gente consegue fazer isso. Ó. Ficou mais suave. Duplo clique fora. Saiu desse cara. Certo? Se algum ficou assim, tá estranho as cores, alguma coisa assim, dá um duplo clique e verifica. Tenta inverter aqui, ó, a posição dos objetos. Porque ó, se esse caminho aqui tiver com esse primeiro círculo na frente, ou seja, em primeiro plano, ele dá essa cor. Se ele aqui tiver em segundo plano, ó, já muda o resultado, certo? Vamos continuar aqui então, ó. Se quiser dá para corrigir esse cara aqui ou esse outro, mas caso esteja tudo dentro de vocês precisam, simplesmente vamos desenhar mais um retângulo aqui no fundo de tudo. Esse retângulo pode receber o mesmo gradiente, só vou clicar nele com o botão direito com ele selecionado, escolher as opções de organização e enviar para trás e manter aqui, ó. Ou seja, é o mesmo gradiente que está aqui nos círculos, só que está aplicado aqui nesse fundo. Certo? Os demais elementos aqui consegue tudo usando outras videoaulas. Eu queria somente mostrar aqui como criar esse efeito. Entendido? Para depois ficar tudo mais fácil. Se quiser pode agrupar todos eles para evitar. Ou seja, seleciona todos, menos o fundo ali. Botão direito, cria um grupinho deles e vai ficar tudo junto sempre que vocês moverem. Certo? Era isso essa videoaula para apresentar algumas propriedades mais artísticas do efeito blend para a gente conseguir criar esses objetos com uma certa tridimensionalidade. Valeu, galera. Até a próxima.